Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de economia. As vendas de carros cresceram 9% em setembro, na comparação com agosto, e foram mais de 181 mil unidades vendidas. Em relação ao mesmo mês do ano passado, o crescimento foi de 27%. Desde janeiro, 1.400.000 carros foram vendidos em todo o país. Grande parte das negociações foram feitas de forma direta, por frotistas e locadores. As vendas estão sendo afetadas pelos juros altos e pela dificuldade em conseguir crédito, já que os bancos estão mais restritos por causa do aumento da inadimplência. Já a oferta de modelos nas lojas tem melhorado, porque o problema com a falta de peças para a produção diminuiu, embora ainda afete algumas fabricantes. Carros modelo esportivos SUV foram os campeões de venda, seguidos pelos modelos hatch. A procura por carros usados e seminovos também aumentou. No mês de setembro, foram vendidos cerca de 1.200.000 veículos dessa classificação. E ainda falando de economia, olha só, uma pesquisa mostrou que o preço do prato feito, o tradicional PF, pode variar até 460% de um estabelecimento para o outro. Mas quem traz mais informações é a repórter Maria Clara Leite. A pesquisa feita pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a Proteste, analisou os valores cobrados em 246 estabelecimentos localizados no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Porto Alegre. E aí mostrou essa grande diferença de preços do PF, feito com arroz, feijão, uma proteína e a salada. Todos esses dados foram coletados nas 4 capitais entre o dia 1º e o dia 11 de setembro. E aí a maior diferença encontrada foi em Salvador, onde o PF pode custar entre R$10 e R$56, que dá aí uma variação de 460%. Depois vem o Rio de Janeiro, com diferença de 380%, custando entre R$10 e R$48. E em Porto Alegre, o prato mais caro também custa R$48, só que o mais barato custa R$15, e aí a variação é de 220%. E foi aqui em São Paulo que o levantamento encontrou a menor diferença de valores, porque as refeições variam entre R$13 e R$29,99, o que representa aí uma variação de 131%. E aí a média de valores coletados em cada capital fica mais ou menos assim. Em Salvador, quase R$25. Em Porto Alegre, R$24. No Rio de Janeiro, R$23. E aqui em São Paulo, pouco mais de R$18, o que está difícil de pagar também, né? Portanto, a Proteste dá algumas dicas para economizar. Além daquela pesquisa básica de valores entre um restaurante e outro, vale a pena também buscar os restaurantes conveniados com a empresa onde a pessoa trabalha, que normalmente oferecem descontos. Ou então aqueles estabelecimentos que oferecem aquele cartão fidelidade. Quando a pessoa preenche esse cartão, normalmente com 10 refeições, a 11ª sai de forma gratuita. Portanto, ficam aí as dicas da Proteste. E olha só, somente em julho deste ano, o setor de turismo faturou mais de 18 bilhões de reais. E um dos destinos mais procurados foi o Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Segundo o Conselho de Turismo da FEComércio São Paulo, no Brasil, o setor faturou só em julho deste ano mais de 18 bilhões de reais, um aumento de 32% se comparado ao ano passado. Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, fala desse crescimento. Eu só não gosto muito de comparar com o ano anterior, que foi um ano de pandemia, né? Esperava até um crescimento um pouco maior. Se você pegar que a gente teve muitas restrições em vários estados, a malha aérea baixou muito, né? Mais de 70% na época. Então, as comparações que eu gosto de fazer sempre é pré-pandemia, em relação a 2019. Tanto que tem alguns dados nossos hoje aqui que cresceu mais de 50%, se eu comparar com 21. Apesar dessa expansão, em 2019, o setor lucrou 2% a mais se comparado ao período deste ano, 2022. É muito mais em relação à situação econômica do país, né? As pessoas ainda estão com dificuldade financeira de viajar. O preço das passagens aéreas está muito alto, né? Aumentou mais de 50% o preço médio das passagens aéreas. O preço das coisas aumentaram. Então, acho muito mais relacionado à questão econômica do Brasil nesse momento.
a pequena variação a gente pode considerar um empate em relação a 2019. Ao contrário do Mato Grosso do Sul, que vem apontando um crescimento, se comparar 22 com 19, Bonito em média 20% a mais em fluxo de visitação, o Pantanal 10% a mais, então a gente na verdade está um pouco na contramão, com um crescimento ainda mais forte em relação ao Brasil. O transporte aéreo foi o que mais teve destaque no setor. Ele cresceu 86% só em julho, contribuindo aí com mais de 6 bilhões de reais. Qualquer pessoa que se desloca da sua origem para outras cidades, qualquer motivação que seja, e deixa o seu dinheiro para aquele local é novo, ela está fazendo turismo. Então, esse é o dado que a gente tem que começar a considerar. O perfil de segmentação, a gente consegue enxergar isso muito bem. Então, de fato, isso quebra, né, alguns paradigmas, né, que o turismo é só o lazer. Né? A gente só se sente turista quando está lazer. Bem-vindo, se você está viajando, você está fazendo turismo. Para Bruno, Mato Grosso do Sul é um estado com potencial em turismo. Bonito é 16 vezes escolhido o melhor destino de ecoturismo do Brasil. Pantanal é o principal bioma hoje em termos de diversidade. Já é um destino internacional consolidado já há décadas. Bonito também há 30 anos, então a gente já é uma realidade. Qual que é o desafio do Mato Grosso do Sul? Ampliar um pouco a sua oferta de produtos e destinos. Trabalho este que a Fundação vem realizando nos últimos 5 anos, lançando a região norte, que é a região Cerrado Pantanal, com Costa Rica, Alcinópolis, Rio Verde, própria região leste, Costa Leste, com 3 lagoas na pesca esportiva. E quando falamos em Bioparque do Pantanal, o maior aquário de água doce do mundo, inaugurado há pouco tempo aqui na capital, Bruno faz suas apostas. Com certeza vai ser o principal equipamento turístico do estado do Mato Grosso do Sul, em termos de volume, e vai começar a atrair o fluxo para Campo Grande, para pernoitar em Campo Grande. Então, nossa estimativa é pelo menos de 100 mil turistas a mais, turistas de fora do estado, pernoitando a mais em Campo Grande. Isso significa uma injeção aí entre 50 a 100 milhões de reais a mais só na nossa capital. Maria Fernanda Balestieri, diretora-geral do Bioparque, concorda com Bruno. Hoje já passaram por aqui 62 países, todos os estados, 75 municípios dos 79 aqui do Mato Grosso do Sul. Hoje nós ampliamos as vagas e com isso possibilitou que nós pudéssemos trazer mais turistas e mais pessoas para poder estar fazendo a experiência, vivenciando a experiência Bioparque Pantanal. Antes, o que nós havíamos reparado é que os visitantes, os turistas que chegavam aqui, eles acabavam conhecendo o Bioparque por acaso. Eles já tinham uma visita, uma visita em outros pontos turísticos do Mato Grosso do Sul e o Bioparque veio complementar. Hoje, nós já recebemos visitantes que estão vindo especificamente para conhecer o maior aquário de água doce do mundo. Olha, e por falar em turismo, 29 praias brasileiras foram premiadas pela qualidade da água e também pela segurança, em uma lista que foi feita por uma ONG internacional. Praia do Tombo, no Guarujá, em São Paulo, Praia de Itaúna, em Saquarema, no Rio de Janeiro, Praia do Estaleiro, em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Todas elas têm um fator em comum, além de serem paradisíacas. Ao lado de outras 26 praias brasileiras, elas foram premiadas com a bandeira azul, certificação concedida por uma ONG dinamarquesa que classifica a qualidade das praias no Brasil. São avaliados critérios como qualidade da água, valor cultural do lugar, limpeza da praia, além de outros quesitos, como se a praia tem recipientes para lixo, banheiros, acesso de animais controlado e equipamentos de primeiros socorros. 18 dessas praias ficam no estado de Santa Catarina, 4 no Rio de Janeiro e 3 na Bahia. Alagoas, Ceará, Espírito Santo e São Paulo tiveram uma praia selecionada cada um. O certificado será recebido em novembro em um evento presencial em Niterói, no Rio de Janeiro. E veja a seguir, mais de 170 milhões de brasileiros já foram imunizados contra a Covid-19. E você vai ver também mais aventuras do Uno, que foi transformado em motorhome para rodar pelo mundo. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e com mais notícias do Brasil e do mundo para você.
E olha só, eu começo falando de saúde com uma boa notícia. Pouco mais de 170 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados contra a Covid-19. Os dados são de um levantamento do consórcio de veículos de imprensa. O número mostra que quase 80% da população total do país está imunizada com a segunda dose ou a dose única de vacinas. Já a população com 3 anos de idade, que está totalmente imunizada, representa 85,35%. A faixa etária de 12 anos ou mais que pode receber o reforço atualmente corresponde a quase 60%. O consórcio de veículos de imprensa, formado em 2020, em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro, informa o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados e a média móvel, indicador segundo o qual é possível verificar em quais estados a pandemia de Covid-19 está aumentando, diminuindo ou em estabilidade. E ainda falando de coronavírus, a vacina anti-Covid, desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais, deve começar a ser testada em humanos a partir de novembro. Os pesquisadores esperam oferecer um imunizante mais barato e com tecnologia totalmente brasileira. A Anvisa autorizou o avanço da pesquisa com a Spintec, vacina contra a Covid com tecnologia 100% brasileira, da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Fiocruz. Com isso, os testes devem começar em humanos já no mês que vem. O imunizante é baseado na única proteína do vírus, que é produzida a partir de tecnologia de DNA recombinante. A previsão é que a primeira fase de testes do imunizante seja feita com 80 voluntários divididos em 2 grupos, um de pessoas com até 55 anos e o outro entre 56 e 80 anos. Os pesquisadores vão avaliar a dosagem ideal para a aplicação. A segunda parte do projeto, prevista para fevereiro de 2023, com cerca de 400 pessoas, deve avaliar a segurança do imunizante e a capacidade de proteção. Se o projeto tiver sucesso nas 2 etapas planejadas, a Spintec segue para a terceira fase de testes com um grupo amplo da população. Só depois dessas fases, ela pode ter autorização permanente da Anvisa. Caso o imunizante seja aprovado, vai chegar ao mercado como um reforço. A vacina, que pode ficar até 50% mais barata que as concorrentes, pode ter particularidades alteradas para se adaptar às novas cepas. E os queijos artesanais, que muita gente gosta, terão agora 2 selos de garantia. A medida visa garantir a qualidade do produto. Em São Roque de Minas, no oeste do estado, o clima, a vegetação, aliada à dedicação dos produtores, fez a região ter um queijo premiado e reconhecido mundialmente. O Ministério da Agricultura regulamentou o selo Arte e o selo Queijo Artesanal. A regulamentação beneficia os produtores pelo reconhecimento dessa característica de artesanalidade do seu produto e também beneficia os consumidores pela possibilidade de acesso a produtos de qualidade com essa diferenciação. Na família do Hugo, o queijo canastra é produzido há 5 gerações. O produto já tem o selo Arte do Ministério da Agricultura, uma certificação que estimula o trabalho formal dos produtores do país, além de tornar o queijo mais reconhecido. Garante a qualidade desse processo de produção, desde a inocuidade do nosso rebanho, através da parte de sanidade dos animais, até o processo final de expedição desses queijos. E essa é para os amantes de futebol. As lembranças de Diego Maradona estarão presentes na Copa do Catar, que, aliás, está chegando, né? A camisa que o ídolo argentino usou na famosa partida contra a Inglaterra no Mundial do México, quando ele marcou até um gol com a mão, será exposta durante a competição no Oriente Médio. Diego Maradona estará presente em Alma na Copa do Mundo do Catar. Há 6 meses, a mítica peça foi leiloada por mais de 9 milhões de dólares para um comprador anônimo. Entramos em contato com o proprietário e perguntamos se seria possível fazer a exposição. Felizmente, ele aceitou nos emprestar a peça por 6 meses. Tenho certeza de que vai agregar um grande valor para as exposições.
A camisa de Maradona será exibida na mesma mostra em que será exposta a bola utilizada na Copa do Mundo de 1930, no Uruguai, o primeiro relato escrito das normas do futebol e várias gravuras. A exposição vai contar com mais de 200 artigos. E alguns dos emblemáticos objetos que temos são as camisas de Maradona. Acredito que seja a atração principal da exposição. O museu abriu as portas no final de março no Estádio Internacional Califa, um dos locais que vão sediar Jogos da Copa do Mundo de 2022. E a partir de 2024, todos os aparelhos eletrônicos da Europa deverão ter o mesmo tipo de carregador. O objetivo é facilitar a vida do consumidor. O regulamento foi aprovado por uma maioria esmagadora de 602 votos a favor e 13 contrários, com 8 abstenções. Durante as discussões, os eurodeputados argumentaram que a adoção de um modelo universal vai reduzir a montanha de carregadores obsoletos descartados todo ano e vai reduzir os custos para os consumidores. É esperado que a mudança economize pelo menos 200 milhões de euros, o equivalente a mais de R$1 bilhão, e reduza mais de 1.000 toneladas de lixo eletrônico por ano. A medida vai forçar a Apple a abandonar a entrada específica para os modelos de iPhone, a chamada entrada Lightning. A empresa criticou a medida e afirmou que a legislação vai prejudicar a inovação tecnológica. Os regulamentos aprovados nesta terça devem ser aplicados integralmente no prazo de 2 anos para celulares, tablets, câmeras digitais, caixas de som portáteis, videogames, leitores eletrônicos, entre outros aparelhos. E a empresa de carros elétricos Tesla, do bilionário Elon Musk, anunciou o primeiro protótipo de um robô com características humanas. E ele é capaz de andar e de carregar objetos. O Optimus, ou Tesla Bot, como também é chamado, foi apresentado no evento da empresa sobre inteligência artificial, que acenou para a plateia, onde também foi mostrado um vídeo em que o robô carregava caixas, levantava barras de metal em uma fábrica e regava plantas. Segundo a companhia, uma das maiores virtudes do robô será realizar tarefas consideradas repetitivas ou chatas. O projeto é sucessor do modelo que a empresa apresentou no ano passado. O protótipo movimenta os braços, mas não anda, pelo menos por enquanto. A expectativa da empresa é produzir milhões de unidades de robô e colocar à venda no mercado por $20 mil, cerca de R$100 mil. Elon Musk afirmou que o robô deve estar pronto para receber encomendas entre 2025 e 2027. Com o projeto, Musk tem o objetivo de fazer com que a sua empresa seja vista como uma líder na área da inteligência artificial, e não apenas como uma empresa que faz carros legais. As projeções indicam que a empresa pode faturar mais com a venda dos robôs do que propriamente com a venda dos carros. Apesar de serem muito promissores, executivos da empresa admitiram que ainda é preciso fazer melhorias no robô e evoluir o projeto com o decorrer dos anos. Olha só, você deve se lembrar de um brasileiro que ficou famoso ao transformar um Uno Mille em um motorhome e ir com o carro até os Estados Unidos. Bom, nossa reportagem mostrou essa viagem, que, aliás, viralizou nas redes sociais. E agora, nós voltamos a falar com esse aventureiro, que revelou novos planos para o futuro. Quase 104 mil visualizações e mais de 40 mil novos seguidores. Essa foi a repercussão da matéria feita com Luiz pela nossa reportagem há cerca de um mês. Ah, moleque! Nós chega ou não chega aqui, rapaz? Muita gente comentando e tal, muita gente compartilhando a matéria. Foi uma das matérias que eu mais gostei que o pessoal fez aí de imprensa, de TV, assim, ficou muito legal. Na ocasião, o youtuber contou que tinha plano de ir até o Canadá, mas desistiu por causa do clima gelado. Põe a bandeirinha do Brasil aí que agora é nós, ninguém segura. E essa questão do frio para mim é muito difícil, porque eu não tenho isolamento no carro, não tenho ar quente e tal, então para mim dormir dentro do carro com temperatura muito baixa fica muito complicado, e o Canadá é mais para cima ainda, então... E aí ele pensou, para que encarar o frio do Canadá se poderia aproveitar o calor das amizades que fez em Boston, onde está agora? Afinal, como o próprio youtuber falou na primeira entrevista, são os amigos a maior recompensa de toda essa jornada. Então a gente passou a fazer vários encontros com os brasileiros,
A gente fez encontro em Nova York, a gente fez encontro em Bridgeport, que é em Connecticut, e a gente fez 2 encontros aqui na região de Boston, e está sendo muito legal a recepção dos brasileiros aqui. A ideia do Luiz agora é recomeçar a jornada, dessa vez na Europa. Ele pensa em enviar o carro para lá de navio, enquanto volta a Nova Odessa para visitar parentes e amigos, para depois começar a escrever essa nova história ao lado de seu Uno, com um novo objetivo. A meta seria chegar até a fábrica da Fiat na Itália. Transformar um Uno em motorhome e colocar o pé na estrada para seguir rumo à realização de sonhos, como fez o Luiz, tem se tornado objetivo de vida de muitos dos seguidores do brasileiro. Comece com o que você tem na mão, que foi assim que eu comecei. Eu não esperei, o dia que eu tiver muita grana, eu vou comprar um carro melhor, vou fazer um motorhome. Eu fiz com o que eu tinha na mão, na época eu tinha esse carro. Eu acho que a vida tá aí para ser vivida hoje. Eu vivo minha vida de um passo de cada vez, de um dia de cada vez. Eu acho que essa é a dica que eu deixo. Faça com o que você tem na mão. Comece com o básico e daí as oportunidades vão surgir na sua vida. Além disso, Luiz lembra que é preciso que o veículo esteja no nome do viajante, que deve estar com toda a documentação em dia. Tanto a do carro, que não pode ser financiado, como os documentos pessoais, como passaporte, visto, carteira de habilitação e vacinas. Essa é a documentação básica que as fronteiras vão exigir. Aí depende de cada país, tem suas regras, seus seguros, suas taxas. Compartilhar toda essa experiência com os seguidores do canal 1 a Uno é o que dá ainda mais força ao Luiz para seguir adiante na trajetória que começou por acaso, mas que hoje é estilo de vida e receita de alegria. Para mim, eu fico muito feliz. Eu nunca imaginei que um dia eu ia inspirar alguém a fazer uma coisa que eu fiz, como no começo eu fazia para mim, assim, para me melhorar. Eu estava com depressão, estava mal, e não pensava que um dia ia inspirar as pessoas a também realizar o sonho delas, também às vezes que elas estão nessa situação também de mal, depressão, e querer sair dessa condição e constrói o carro e sai para viajar e melhora e fala, cara, você me ajudou a sair dessa condição, eu recebo mensagem assim. Isso é muito, muito legal, cara. Fico muito feliz demais. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!